Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Olá pessoal, mais uma vez aqui para gravar a segunda parte do nosso vídeo, Quem eu me tornei quando recebi Jesus como Salvador. Nós vamos falar de um outro texto da palavra que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos para que os que recebem essa nova vida não vivam mais por eles mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Paulo, ele reforça esse final, esse apelo que ele faz. Então, o motivo pelo qual Jesus morreu por nós, ele é radicalmente transformador. Aqueles que foram redimidos não vivem redimidos para viverem uma vida de forma egocêntrica, buscando seus próprios prazeres ou interesses. Em vez disso, nossa nova vida ela deve ser vivida para aquele que nos deu a vida. Isso implica numa total reorientação da nossa existência, onde o serviço a Cristo ele se torna o nosso propósito central, viver para Ele. E viver o propósito dele para as nossas vidas deve ser a nossa busca principal. Então é uma entrega, deve ser uma entrega completa, uma rendição em favor do Salvador. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então este é um dos versículos mais revolucionários sobre a nossa nova condição. Eu não sei se você já parou para pensar sobre a profundidade desse texto e as implicações dele. A frase nova criatura não significa uma reforma moral, mas uma recriação radical. Então o Senhor e sua palavra renovam a nossa existência atingindo o cerne do nosso ser. Em Cristo nós não somos apenas perdoados, nós somos fundamentalmente transformados. O velho, aquela natureza pecaminosa que nós falamos no outro vídeo, a escravidão ao pecado, as prioridades mundanas, tudo isso passou. E o novo, a nova vida de retidão, a liberdade em Cristo, as prioridades do céu, é o novo que se fez. Então isso implica numa mudança de mente, como nós já falamos também, uma mudança de coração, de propósito e de valores. O que nós vivemos não é uma evolução, mas uma revolução, ou seja, uma profunda transformação interior. Essa novidade, ela se manifesta em todas as áreas da vida. Nossos relacionamentos, nossos sonhos, nossa forma de pensar são agora moldados por essa nova identidade em Cristo, a identidade de filho de Deus, de filha de Deus. Então essa é uma realidade presente para nós. O Espírito Santo, ele opera essa transformação contínua. E essa jornada, ela é tanto um estado quanto um processo de santificação. Então é o Espírito Santo quem continua esse processo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, Paulo fala, como se Deus exortasse por nosso meio, e aí ele roga, ele reforça em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. O que isso significa? O que significa ser embaixadores? Os crentes são chamados de embaixadores, nós cristãos somos chamados, mas o que isso significa? O embaixador, ele representa o seu soberano em terra estrangeira. Eu não sei se você já ouviu falar, mas essa terra não é nossa, nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros e passageiros aqui. Então, ele não fala por si mesmo, o embaixador, ele não fala por si mesmo, mas ele fala em nome daquele que o enviou e carrega a autoridade da sua mensagem. Então, dessa forma, nós representamos Cristo no mundo. Agimos como se Deus mesmo estivesse exortando as pessoas por nosso meio. Então, você já parou para pensar sobre o peso, a responsabilidade e a honra de você ser embaixador, embaixatriz e carregar essa mensagem na sua vida para as pessoas que não conhecem esse Deus e não sabem o que é viver para Ele? Medita nisso, pensa nisso. E agora eu quero fazer umas aplicações práticas para a nossa vida, a partir desse texto e de tudo que a gente falou até aqui. A profundidade teológica desse texto, ela traz explicações diretas e transformadoras sobre a nossa vida diária. Então esse texto nos convida a viver com
Primeiro de tudo, com uma perspectiva eterna. Lá nos primeiros versículos, eu li só a partir do 15, mas leiam os primeiros também. Paulo fala sobre essa questão da consciência de que essa vida é uma tenda temporária, que deve nos libertar da ansiedade excessiva pelas coisas terrenas e nos mostrar o quanto nós devemos investir naquilo que é eterno. Então isso não significa negligenciar o presente ou dar prioridade em valor duradouro, vivendo sob a luz da eternidade. Isso faz com que nós tenhamos esperança nesse mundo também. Nós vivemos um mundo mau que é muito difícil nós mantermos a esperança. Então a perspectiva sobre o céu nos ajuda com isso. Ele trata também sobre qual motivação devemos ter para o serviço na igreja, principalmente ou ministerialmente. A verdade de que o amor de Cristo nos constrange deve ser a principal força motriz do nosso serviço e ministério. Então nós não servimos por obrigações ou medo, mas por um amor transbordante em resposta ao que ele fez por nós. Além disso, a certeza do tribunal de Cristo inspira esse zelo que nós devemos ter em tudo que a gente faz, porque a gente sabe que nós vamos ser julgados ou avaliados por um Deus justo. E esse julgamento, abro um parênteses aqui, não é para efeito de salvação, é um julgamento para as nossas obras. Então, é o zelo que se teve com o que você fez para o Senhor ou não. Então, aprendemos a ressignificar nossos relacionamentos também. Então, não avaliar ninguém sob o ponto de vista humano, como Paulo fala, significa ver as pessoas não pelas suas aparências, ou status, ou falhas passadas, mas como novas criaturas em potencial, ou aquelas que já estão em Cristo. Então, isso promove o quê? Nas nossas atitudes? Amor, perdão, facilidade em uma abordagem evangelística compassiva, vendo cada um através dos olhos de Deus. Então o Senhor, Ele nos chama para abraçar essa nova identidade, da nova criação, para que nós entendamos que se nós estamos em Cristo, nós somos fundamentalmente novas criaturas. Essa verdade deve moldar sua autoimagem e suas escolhas. Liberte-se das velhas culpas, dos velhos padrões, dos rótulos. Viva de acordo com a nova identidade em Cristo, permitindo que o Espírito Santo opere em transformação contínua na sua vida. Por fim, esse texto, ele nos encoraja a nos engajarmos na reconciliação. Então, o ministério da reconciliação é uma comissão para todos os crentes. Significa que nós somos chamados a sermos pacificadores, para levar a mensagem do Evangelho a um mundo em inimizade com Deus e uns com os outros. E a gente não precisa nem entrar em detalhes sobre isso aqui, a gente convive e vê isso o tempo todo. Então, pode ser através de palavras, mas também através de ações, principalmente, que demonstrem o amor de Cristo em nossos relacionamentos, na comunidade e no mundo em geral. Então, viver a partir dessa nova perspectiva, dessa nova identidade, é um convite para ser ponte e não barreira. Se você nunca parou para pensar sobre quem você se tornou quando você recebeu Jesus como Salvador, eu te convido a refletir sobre isso. Eu te convido a ler esses textos que eu citei aqui, que eu li aqui, com calma na sua casa. Anote o que você sentiu, o que você relembrou. Anote as experiências que você teve logo quando você estava naquele primeiro amor, de quando recebeu Jesus como Salvador. Nós, quando recebemos essa mensagem e sabemos quem Jesus é, pela primeira vez, a nossa primeira reação é mais ou menos como aquela da mulher samaritana, de querer sair correndo para contar para todo mundo o que o Senhor fez na nossa vida. Porque é maravilhoso viver essa nova identidade, é maravilhoso descobrir essas verdades sobre nós, é maravilhoso saber que todo o nosso passado, aquilo que a gente viveu, pode ser restaurado pela nova identidade, pelo Pai de amor que o Senhor passa a ser para nós, porque Ele nos adota como filhos. Então, relembre essa sensação de filho, de filha que você teve no início. Relembre essa sensação eufórica do primeiro amor, do que essa mensagem, do que essa verdade fez no seu interior, do que você experimentou, do que o Espírito Santo fez quando ele entrou dentro de você e você sentiu que você não era mais a mesma pessoa. Se você não lembra mais, eu te convido a pedir ao Senhor, a pedir ao Espírito Santo para renovar esse primeiro amor, a voltar ao início de tudo e voltar a lembrar que você não é daqui e que você está sendo preparado. Nós estamos nos preparando para morar com Ele na glória, porque Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva, e você faz parte dela. Então, se você gostou desse vídeo, principalmente, curta, se inscreva no canal, compartilhe com mais alguém que precisa ouvir falar do Senhor, que precisa ouvir falar dessa mensagem, e principalmente jovens, adolescentes, crianças, que precisam desde essa início de vida, início de existência, conhecer o Senhor,
saber quem é Ele, saber da suficiência dele sobre nossa autoimagem, sobre o quanto nós somos aceitos por Ele. E é no início da nossa vida o momento mais crucial de nós sabermos que nós somos únicos, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e que Ele nos ama assim como nós somos, porque Ele nos fez assim e Ele quer nos adotar como filhos. Ele mandou o Filho dele aqui para isso, para que nós pudéssemos chamá-lo de Pai. Então compartilhe essa mensagem, não guarde só para você. Eu agradeço a atenção de vocês e espero encontrá-los aqui novamente no próximo vídeo. Até mais e até lá.